conversar agora, a gente vai sair da emoção para um assunto que é extremamente delicado, mas infelizmente faz parte de um número considerável, não só de brasileiras, mas de mulheres ao redor do mundo. Estou falando agora da violência contra a mulher. Dr. Eduardo Leite está aqui para comentar alguns números que a gente trouxe aqui. Tudo bem? Bom dia. Bom dia para você também. Bom dia, parabéns. Obrigada. Pelo Dia Internacional da Mulher. Esse dia que eu acredito que a mulher tem muito que comemorar. Algumas mulheres, elas dizem que o Dia Internacional da Mulher não deveria existir, até uma visão um pouco feminista, de repente. Mas eu acho que foram tantas as conquistas, e se a gente parar para olhar para a história, a mulher realmente conquistou muita coisa, passou por cima de uma série de preconceitos, e hoje tem uma situação de igualdade, quase igualdade, a gente pode dizer assim, porque ainda existem algumas disparidades, principalmente na questão salarial, né? Mas eu acho sim que a gente tem muito que comemorar no dia de hoje. Eu acho a comemoração extremamente justa, mais do que justa. Eu acho que a mulher... eu penso que a mulher passou realmente e vem passando, né? Ainda não terminou, a mulher ainda tem alguns obstáculos, como você bem disse, né? Ou seja, quase a isonomia do homem. Então eu acho que esse dia ele é justo. Nós tivemos aí, você colocou a Hebe Camargo, que é um símbolo de mulher, é verdade, né? A força de mulher, sempre, né? E sempre vai ser, que faria aniversário hoje, né? Então, obviamente, eu acho que é um dia muito digno e eu acho que é um momento de reflexão. Reflexão não só das mulheres, mas, sobretudo, reflexão dos homens. Dos homens, exatamente, do papel da mulher, não só na vida de cada um, né? Mas também da sociedade, né? Exatamente. Vamos fazer o seguinte, vamos assistir antes um VTzinho que a nossa produção fez especialmente para esse dia, para homenagear o Dia Internacional da Mulher e relembrar que este dia, 8 de março, foi escolhido, na verdade partiu de uma situação extremamente trágica que aconteceu em Nova York. Muitas pessoas já conhecem essa história. No dia 8 de março de 1857, as operárias de uma fábrica de tecido fizeram uma greve, justamente por melhores condições de vida, porque as condições eram subhumanas, eram muitas horas de trabalho, enfim, era uma situação realmente muito adversa. Elas resolveram fazer uma greve e aí os seus patrões, os dirigentes, ao invés de acatar as reivindicações, fizeram uma atrocidade, trancaram as portas da fábrica e atearam fogo. Mais de uma centena de mulheres morreu carbonizada naquele dia. Quer dizer, uma coisa muito triste realmente. E a gente tem que parar para refletir sobre a luta dessas mulheres que gerou uma série de direitos que a gente hoje, mulheres do terceiro milênio, estamos desfrutando todas nós hoje em dia. Vamos assistir primeiro essa reportagem e a gente já volta a conversar sobre isso aqui no estúdio. Estudos revelam uma triste realidade no Brasil. O espancamento atinge 4 mulheres por minuto no país. Dados obtidos no estudo Mapa da Violência no Brasil 2010, realizado com base no banco de dados do Sistema Único de Saúde, mostram que em 10 anos, 10 mulheres foram assassinadas por dia, média acima do padrão internacional. Na maioria dos casos, as mulheres são mortas por questões domésticas e os assassinos são atuais ou antigos maridos, namorados ou companheiros. Por medo, muitas se calam e não denunciam seu agressor. A Lei de Violência Doméstica e Familiar, sancionada em 2006 e que recebeu o nome de Lei Maria da Penha, trouxe uma série de medidas importantes para proteger a mulher agredida, que está em situação de agressão ou cuja vida corre riscos. Entre elas, a saída do agressor de casa, a proteção dos filhos e o direito da mulher reaver seus bens e cancelar procurações feitas em nome do agressor. Também acabou com as penas pecuniárias, aquelas em que o réu é condenado a pagar cestas básicas ou multas. Além disso, a violência psicológica passou a ser caracterizada também como violência doméstica. Graças a Deus, né, as leis ficaram bem mais severas com relação à violência contra a mulher. Aí nos últimos tempos a gente teve uma projeção, aí, um aumento, né, das penas com relação às multas e tudo mais. Mas a gente sabe que contra um agressor, contra um covarde, a gente não pode chamar de outra coisa um homem que faz uma coisa dessa contra uma mulher, que normalmente é a mãe de seus filhos, enfim. Até mãe, muitas vezes, né? Deus me livre. A pena nunca vai ser demais, né? A vontade que dá é de esquecer lá. É verdade. Né? Na cadeia. E, infelizmente, a violência contra a mulher hoje é considerada uma pandemia, não é, doutor Eduardo? Pandemia anunciado pelo secretário-geral da ONU, das Nações Unidas, de que a cada 10 mulheres, 7 mulheres serão espancadas durante a vida, elas serão espancadas ou elas passam por qualquer tipo de constrangimento. E isso, na verdade, nós estamos falando, ou seja, 7 mulheres a cada 10. Isso durante a vida. Né? Então o Ban Ki-moon,
que é o secretário-geral, fez esse anúncio e que efetivamente muita coisa deverá acontecer. E quero te adiantar, quero te anunciar que em 2015 vai ser anunciadas as metas do milênio da ONU. Que isso começou lá na época do nosso secretário anterior, que era da África, que eu esqueci o nome dele agora, Kofi Annan, em 2000 anunciou que em 2015, ou seja, o mundo teria que se preparar nos próximos 15 anos para enfrentamento. E uma das metas é a questão da mulher, ou seja, da proteção absoluta da mulher. Né? Então eu acho que nós estamos prestes aí, nós estamos em 2013, portanto daqui 2 anos será anunciada. E isso é de fundamental importância, já vista que em 30 anos, de 1980 até 2010, nós tivemos no Brasil 92 mil mulheres assassinadas e 47 mil nessa última década, o que isso representa um número alarmante. O Brasil, para você ter uma ideia, ele está em 7º lugar em relação à questão da violência contra a mulher. No mundo. Então, isso significa que nós vamos ter que cuidar mais das mulheres, né? Nós temos a Lei Maria da Penha, que também ela só nasceu em função de uma indignação de uma mulher que foi espancada durante muito tempo e depois sofreu 2 tentativas de morte. E depois de 19 anos, o marido foi julgado, esse marido foi para a cadeia, né? E permaneceu só 2 anos. E em função, 2 anos não regime fechado. Em função dessa situação, a OEA, né, uma organização internacional, obviamente, avançou com isso. O Brasil reagiu em 2006 com a Lei Maria da Penha. Né? Então, o que a Lei Maria da Penha, ela dá toda a proteção da mulher. Proteção a nível tutelar. Então, por exemplo, a mulher que se sente ameaçada pelo marido pode entrar com uma medida e a justiça vai anunciar a proibição dessa pessoa, desse marido, se aproximar da mulher. Né? E isso sai numa medida muito rápida. Em 48 horas você tem essa medida que acaba, é uma liminar que dá todo o respaldo, dá toda a proteção para a mulher. Hoje você tem uma lei que efetivamente você vai numa pena mínima de 3 meses a 3 anos, antigamente ia até 1 ano, ou seja, aumentou a pena. Você não dá mais para transformar uma violência doméstica, uma violência contra a mulher em cesta básica, ou seja, não aplica mais a lei 9.099 que suspende o processo, dá aquele perdão, né, processual momentâneo e a pessoa tem que ficar 2 anos sem cometer nenhuma medida. Então isso, na verdade, ou seja, não há uma proibição em relação à violência contra a mulher ser tramitada dentro aplicada a 9.099. Então não há a menor possibilidade, que é o juizado especial de pequenas causas. Não adianta você ir lá e pagar a cesta básica, não existe mais isso. Né? Então essas medidas de proteção à mulher, elas foram impostas por essa Lei Maria da Penha. Isso tudo é muito positivo, mas na prática a gente vê que algumas mulheres ainda preferem se calar ao denunciar o agressor. Isso acontece porque realmente elas podem confiar numa pena, realmente, essa pessoa que está agredindo, ela vai ter todas as condenações possíveis para ficar longe dessa mulher, porque muitas delas preferem ficar quietas no sentido de, olha, se eu denunciar, eu vou sofrer muito mais lá na frente, porque ele é agressivo e por mais que ele sofra qualquer tipo de condenação, ele vai voltar atrás de mim depois, então é melhor eu ficar na minha e não denunciar. A gente pode realmente confiar, ou como existe uma série de problemas com relação à justiça, que a gente sabe que ela é morosa e tudo mais, as mulheres se sentem inseguras também. Eu acho que a mulher ela tem que se sentir segura a partir do momento que ela denuncia. Eu acho que a denúncia dá a proteção a ela. Enquanto ela não denuncia, obviamente, ela não tem nenhuma proteção. A Lei Maria da Penha, ela veio justamente para poder contemplar essa questão. Então, efetivamente, o que acontece? Você tem a lei
que dá essa proteção. Enquanto a mulher não denuncia, ela vai continuar sofrendo, obviamente, os maus tratos, vai continuar sendo espancada, vai continuar sendo. Então a mulher tem que ter a coragem efetiva de denunciar. E é isso que as mulheres têm demonstrado. Essa força da mulher é em função disso, né? Então ela dá proteção, ela atende rapidamente essa, e mais do que isso, né? Ou seja, se eventualmente a pessoa for proibida pela justiça de se aproximar ou seja, se descumprir essa medida, ela está passível de uma prisão em flagrante, uma prisão preventiva que só vai sair na hora que for julgado o processo. Então, os homens têm que tomar, né? Ou seja, os homens na verdade têm que ter uma vergonha na cara e efetivamente tratar a mulher do jeito que ela tem que ser tratada, né? Com amor, com carinho, com dedicação, né? Eu acho que isso... Assim como ela faz com ele, né? Assim, exatamente, com dignidade, porque muitos homens às vezes são covardes, né? Porque nem a dignidade, que é aquilo, o respeito que a mulher merece. Então eu realmente, assim, pessoas que demonstram com esse caráter, realmente elas não são dignas de serem chamadas de ser humano. De serem chamadas de ser humano, de conviver efetivamente, socialmente, de conviver no ambiente familiar e deverão ir sim para a cadeia. Esse é o único lugar que elas merecem. E quando a gente vê alguns avanços com relação a leis, enfim, números que muitas vezes diminuem mostrando essa violência ao redor do mundo, a gente parece que percebe alguns retrocessos em alguns lugares, como por exemplo, o caso que aconteceu há pouco tempo na Índia, aqueles estupros coletivos acontecendo dentro de ônibus, é uma atrocidade, é uma coisa tão covarde, tão absurda, né, que a gente vê realmente que a violência contra a mulher, como disse o secretário, é uma pandemia. Então a gente vê ela caracterizada de várias formas ao redor do mundo. Você tem a África do Sul, que é um problema, né, ou seja, na África em geral, né, nos países que compõem a África, o continente africano. Você tem, como você mesmo, a própria Índia, que tem toda uma questão, alguns países, inclusive do Oriente Médio, que efetivamente as mulheres sofrem mais, obviamente, do que a América do Sul, do que a América do Norte, daí por diante. Por quê? Porque, na verdade, a mulher ainda ela é considerada um ser diferente. Né? E na verdade ela é um ser diferente, mas um ser que na verdade deveria ser valorizada. E nesses países, infelizmente, são leis que protegem o homem e não necessariamente a mulher. Nesses lugares então, as mulheres ainda têm uma batalha muito árdua pela frente. Eu acho que ainda muitas mulheres vão sofrer para poder conquistar o seu espaço, né, a sua isonomia perante ao homem. Então essa é a visão que nós temos em matéria desse dia tão importante que é 8 de março, que efetivamente ele tem que ser comemorado, mas comemorado com muita atenção e sempre chamando, um alerta, né? Sempre chamando a atenção das autoridades pelo cuidado que elas deverão ter, que já tiveram nessas 2 últimas décadas, mas sobretudo para frente. A gente precisa comemorar tudo que foi conquistado até agora e continuar lutando pelo que ainda precisa ser mudado, né? Então eu vou deixar o telefone para você aqui da Central de Atendimento à Mulher. Você vai ligar 180. Qualquer mulher que sofrer violência, qualquer tipo de violência, seja física, psicológica, enfim. 180 é o serviço que vai prestar informações para você, orientações, que vai te acolher e vai dizer exatamente como você tem que proceder para denunciar o agressor. Não é isso? É isso aí. E daqui a pouco tem que denunciar. Daqui a pouquinho a gente vai falar, vai repercutir aqui no estúdio o caso do ex-goleiro Bruno, que foi condenado ontem. Daqui a pouquinho a gente fala sobre a pena, se vão recorrer. Enfim, daqui a pouquinho a gente comenta isso tudo, tá bom, doutor Eduardo? Até já. Obrigada por enquanto. Até já. Vamos voltar a bater um papo com o doutor Eduardo Leite, porque ele vai trazer informações pra gente agora a respeito do caso do goleiro Bruno. Depois de uma semana pesada, né? De discussões e tudo mais, saiu a sentença finalmente, né? E saiu nessa madrugada, era 3 horas da manhã, os debates se encerraram quase meia-noite de ontem, o Conselho de Sentença se reuniu e aí chegaram à conclusão efetivamente que o goleiro Bruno teria mandado matar a Elisa Samúdio e, consequentemente, teve uma pena de 22 anos e 3 meses de reclusão em regime fechado, né,
regime fechado. Nós tivemos a Dayana de Souza, que foi absolvida a pedido do Ministério Público. Por quê? Porque, na verdade, durante o julgamento, ela foi reinterrogada. E aí, nesse reinterrogatório, aí sim ela falou que ela só cometeu, ou seja, ela só tirou o Bruninho, porque ela estava respondendo por um sequestro. Ela só retirou o Bruninho, porque ela foi ameaçada, né, por um ex-policial, que inclusive agora está sendo investigada. Foi anunciada logo no começo do julgamento que outras pessoas estavam sendo investigadas. Dois ex-policiais. Dois ex-policiais estavam sendo investigados por terem se envolvido de alguma forma nesse crime. Isso foi anunciado pela juíza. Seriam parceiros do Bola, né? Exatamente, parceiros do Bola, que vai ser julgado agora dia 22 de abril, mês que vem. Então, em função desse depoimento desse interrogatório dado pela Dayana, o Ministério Público percebeu que ela só agiu mediante a coação. Ou seja, quando você age mediante a coação, mediante as ameaças, da forma que aconteceu, então existe um dispositivo legal que a pessoa, na verdade, ela agiu coagida, ela foi obrigada a fazer, e em função disso, obviamente, retira, se impõe a excludente do instituto que nós falamos, ou seja, se impõe a necessidade de que ela realmente tem que ser absolvida, porque se fosse o contrário, ela não teria feito. Né? Então nós temos essa decisão em relação ao goleiro Bruno e a Daiane. E falando na decisão, a promotoria achou pouco. 22 anos de reclusão em regime fechado, mas diz que vai recorrer, né? O que acontece? Na verdade, os 22 anos e 3 meses foi a pena total. O crime triplamente qualificado, o sequestro e também a ocultação de cadáver da Elisa. Então, eles esperavam uma pena próxima, acima de 30 anos. O promotor esperava isso. Até por conta de toda essa dissimulação que foi feita, né? Ou seja, na tentativa de falar que ela estava viva e aquela coisa toda. Tanto é que verdade que isso só se resolveu, se deu uma direção com o julgamento do Macarrão. Que acabou falando que ela estava efetivamente morta. Que ela estava morta, que não sei o que. Então, tudo isso aconteceu. Quer dizer, ele só confessou mesmo quando ele não tinha mais saída, né? E aí o que ocorre? E ainda assim confessou mais ou menos. Ele negou. Sabia que ela tinha morrido, mas não fui eu. Ele negou, ele disse que no depoimento, nesse julgamento, ele disse o seguinte, que ele não mandou nada. O Macarrão que teria contratado, né? E ele não fez absolutamente nada. Essa foi a versão dele. Mas a juíza não caiu nessa não, né? Não, porque no depoimento, no que ela falou no final, quando ela anunciou a sentença, ela disse que viu ali uma pessoa fria, calculista, que ficou transparente o quão criminoso ele é. É a pessoa que efetivamente tem a obrigação de reagir àquele mando, obviamente também pratica o crime, ou seja, pratica. Ele foi omisso. Se ele não fez nada para impedir a contratação da morte, obviamente ele responde na mesma quantidade de pena que o outro, né, que o executor e que o mandante, porque nós tivemos aquele que contratou, né, que segundo foi o Macarrão, você teve aquele que se omitiu. Mas a ordem saiu de algum lugar e foi. Saiu. A questão do goleiro e aquele que executou. Entendeu? Tá certo. Então, essa é a situação. Agora, cenas dos próximos capítulos, então, julgamento do Bola dia 22 de abril. 22 de abril. Aí nós temos o Bola e aí a terceira fase. Aí nós temos a quarta fase, que é justamente a investigação desses dois outros policiais. Porque isso é um outro processo que, obviamente, vai se formar. Parte, né? Na verdade, ele vai ficar atrelado a esse, o principal. Mas essas investigações vão se concluir e, obviamente, uma nova denúncia vai ser desencadeada contra esses dois ex-policiais. E nós ficaremos atentos e atentas aqui no Revista da Cidade ao que vai acontecer aí a continuação do julgamento desse caso e, claro, informando sempre a você, o doutor Eduardo Leite, que participou mais uma vez aqui com a gente. Obrigada, viu, doutor? Bom final de semana para vocês. Para você também. Para os telespectadores, para o pessoal da produção. E segunda-feira nós estamos aí. Segunda-feira estaremos aqui com certeza para bater mais um papo. Obrigada, ótimo fim de semana para você e também para toda a família. Beijo. E feliz dia das mulheres. Obrigada. Mais uma vez. Obrigada. Oh, que delícia que eu ouvi isso, né, gente? Muito bom.